Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos para darmos continuidade à nossa série no profeta Amós, hoje o capítulo 7, versos de 1 a 6. E eu peço que você possa aí abrir a sua Bíblia, nós vamos ler esses 6 versículos e depois oraremos e assim depois teremos a nossa pregação. Amós capítulo 7, versos de 1 a 6. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluir a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Até aqui vai a palavra do profeta Amós para nós. Durante essa pregação, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós graças te damos, porque podemos abrir a tua palavra e estudá-la. Te damos graças porque o Senhor nos dá essa palavra do profeta, para que nós, nos dias de hoje, possamos avaliar a nossa vida, a vida como a nossa igreja procede, a sociedade em que nós vivemos, à luz da tua palavra. Faça-nos entender o teu texto, que o teu Espírito nos conduza pelas palavras dessa profecia, que ela traga alento, mas também ela traga para nós um despertar das nossas vidas e um novo olhar sobre a maneira como estamos vivendo. Abençoa-nos, eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vemos aí o nosso profeta trabalhando esse texto e podemos resumir esses 6 versículos dizendo que uma vez que Israel, o reino de Israel, recebe graça e perdão devido à longanimidade e à misericórdia de Deus pela intercessão do profeta, nós, crentes da igreja, devemos interceder pela nossa pátria terrestre. Então esse resumo tenta mostrar esses focos com os quais a leitura nos traz, o entendimento desses versículos nos faz perceber como o profeta está trabalhando. E podemos entender que Amós, ao longo agora do capítulo 7, vai ter, na verdade, algumas visões. 3 dessas visões são realmente interativas, embora hoje só vamos trabalhar 2 delas. Aí ele começa assim, podemos aí pegar um pouco um resumo do que nós vamos ver neste domingo e no próximo domingo, nessa pregação na próxima também, uma certa estrutura muito parecida uma com a outra, porque Deus mostra algo ao profeta. Então essas diferenças que nós estamos percebendo nas visões, vamos ver nas visões, entre as 2 primeiras e a terceira, podemos dizer o seguinte, que nessas 2 primeiras Deus ameaça julgar o seu povo, Israel, no caso de que se eles imediatamente se arrependessem após aquilo que ia acontecer, não haveria julgamento. Mas, em todo caso, a ideia realmente era de que Deus ameaçou e Deus iria proceder com julgamento. Mas vemos Amós intercedendo em nome do povo. E em cada um dos casos dessas 2 visões, vemos a resposta de Deus sendo: isto não vai acontecer, ou seja, retendo a mão do castigo de Deus. Então, por 2 vezes nós vemos o profeta intercedendo e Deus respondendo de maneira a não afligir o povo. Finalmente, na terceira visão, nós vemos que Deus vai afligir, que Deus vai destruir o povo, que virá uma destruição completa sobre o povo de Israel. Por que pensamos isso? Porque Deus, na verdade, é fiel às suas colocações, às suas promessas,
mas também dentro da fidelidade, da lealdade, vemos a misericórdia, vemos a compaixão de Deus, porque ele atende orações, ele atende a intercessão de Amós, um homem fiel, um homem temente. Mas entendemos também que essas intercessões elas acontecem só até certo ponto, ou seja, até quando Deus quer, ou até onde a vontade de Deus permite que essas intercessões sejam respondidas afirmativamente. E o que acontece? O que nós olhamos é realmente que em algumas situações, principalmente com relação à nação de Israel e também com relação à nação de Judá, como já profetizado por Amós, haverá um julgamento. Haverá um tempo em que o julgamento cairá em castigo e destruição sobre o seu povo. Por quê? Porque não há um arrependimento, porque as obras desse povo realmente são más. Então, podemos dizer que os argumentos de Deus eles são diretos para a mente e o coração para que essas pessoas possam avaliar a sua situação. É claro que nós sempre entendemos que se há arrependimento, se alguém se volta para Deus, há o perdão de Deus. Então podemos dizer assim, para qualquer um de nós que lemos Amós, que estamos escutando essa pregação, qualquer pessoa que é convencida de seus pecados, de que ela está realmente quebrando a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e que se ela se voltar para Deus em arrependimento, ela realmente receberá o perdão de Deus. Agora, como é que nós vemos o profeta trabalhando e discussando essas visões? Então, podemos dizer que esses 6 versículos têm 2 visões de destruição. A primeira visão é uma destruição dos campos, ou seja, como é que isso vai acontecer? Através realmente da formação de gafanhotos, que nós perceberemos essa questão aqui. Então aí o verso 1 nos mostra essa formação. Deus formava os gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos que vinha. Agora, entendemos que Amós tem uma visão. Ele não sonha, ele não escuta, ele vê essa situação. Deus coloca ali como se fosse uma tela à frente de Amós e ele vê o que está acontecendo, vê nesse sentido essa aflição que Deus vai trazer sobre a nação de Israel. Então, entendemos que essa visão dos gafanhotos e outras visões proféticas, elas acontecem no sentido de mostrar o que Deus está por fazer. Então, há um sentido que nós podemos dizer aqui dentro da visão de Amós, é que é algo para acontecer, não que está acontecendo e nem daquilo que já aconteceu, mas aquilo que pode acontecer. Então Deus estava dando, na verdade, para Amós um vislumbre do futuro. É como se ele pudesse estar vendo um filme daquilo que estaria acontecendo num futuro muito próximo. O que nós entendemos é Deus conhece tanto o presente quanto o futuro, de uma maneira muito diferente da nossa, que nós só entendemos o nosso presente e o passado. Nós podemos pressupor certas coisas sobre o futuro, podemos avaliar coisas do passado e do presente e pensarmos no que pode acontecer no futuro, mas não podemos determinar, não podemos prever todo o futuro. Então essa é uma das dificuldades quando nós olhamos para esse texto, a entender essa presciência de Deus e a predestinação. Por quê? Porque nós usamos os óculos de lentes do tempo e do espaço. Quando nós avaliamos as coisas, quando nós olhamos as coisas, quando nós vemos as situações, nós, claro, vemos por essa perspectiva do tempo e do espaço. Deus está fora do tempo e do espaço. Na verdade, Deus criou tanto o tempo quanto o espaço. E dessa maneira, então, ele pode circular nesse meio, ele pode mover as coisas, ele pode saber o que está lá na frente, o que ele determinou e o que ele não determinou. Então, entendemos que Deus não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço, como nós somos. Do ponto de vista do profeta Amós, as profecias que ele recebe da parte de Deus lidam com essa maneira de ver as coisas, que poderiam ser ou como serão.
na perspectiva de Deus, essas profecias tratam da maneira como as coisas são. Entender isso pode nos ajudar você e eu a entendermos como Deus pode, em um determinado momento, ameaçar, que vai trazer uma destruição sobre o seu povo, e posteriormente ceder, ou seja, não realizar. Então essa visão dos gafanhotos mostra que Deus formou a multidão, essa grande nuvem de gafanhotos. Quando milhares deles se juntam e formam essa nuvem, que até certo ponto, em alguns lugares, até mesmo impede os raios solares de cair sobre o solo. Então, Amós viu essa nuvem descendo sobre os campos que tinham as suas plantações com os seus brotos. E claro, Amós traz realmente uma boa descrição do que era isso, do que estava envolvendo essa situação aqui no versículo 1, daquilo que já era realizado, a colheita para o rei. Vamos lembrar que provavelmente essas plantações, elas eram uma espécie de capim, que eram aquilo que seria alimento para o gado, seja bois e vacas, ovelhas, ou alguns outros animais que poderiam usufruir desse material. A primeira colheita vem para o rei, depois era plantado novamente, esperando realmente aquelas últimas chuvas, em que então a população poderia ali plantar para alimentar o seu gado e poder passar aquele tempo de estiagem, porque as últimas chuvas estavam acontecendo. Então o profeta está nos colocando a par do que está acontecendo, e ele sabe que se os gafanhotos vierem e comerem aqueles brotos, não sobraria nada. Ou seja, o gado iria com o tempo morrer de fome. E havendo a morte dos animais, então o povo também sofreria. Falta de carne, falta de leite, a própria subsistência do povo seria algo de grande dor. E o profeta vê isso, e ele entende essa situação. E o que ele quer fazer? Ele quer realmente olhar para esse povo, que podemos dizer é mais o povão, não eram os ricos, não eram os poderosos daquela época, ou daquele reino. Eram mais as pessoas mais simples, os trabalhadores, os oprimidos, os necessitados, que iriam realmente sofrer mais do que já estavam sofrendo. Então, conforme nós constatamos, realmente nós percebemos isso. Essa colheita tardia, se fosse comida pelos gafanhotos, quem sofreria muito mais seria realmente o povo pobre. E aí o que acontece? Qual é a ação? O que é que Amós vai fazer? Ele vai interceder. Ele vai junto a Deus e intercede. Ele pede realmente perdão para Deus. E ele argumenta com Deus, dizendo: olha, tem piedade, tem misericórdia de Jacó. Jacó é pequeno. Se isso acontecer, ele não vai subsistir, ele não vai aguentar. Amós então se compadece dessa população mais pobre, mais fraca. Ele sabe que muitos realmente são idólatras, muitos que estão ali vivendo essa situação, vivem nessa questão toda com a qual as pessoas estão vivendo. Ele sabe aquela realidade, o que pode acontecer com essas pessoas. Assim como nós muitas vezes sabemos que pode acontecer quando as pessoas pobres passam por necessidades, por calamidades. Então, ele não se assenta na sua posição para ficar imóvel diante da calamidade que está por vir. Amós, como um verdadeiro crente, ele apresenta as virtudes de um coração em transformação. Ele olha aquela visão e a destruição que estava por vir e intercede. Ele vê as calamidades que podem vir daí, a perda dos animais, a fraqueza das pessoas, a morte, as dores, tudo isso ele olha e intercede. E ele sabe que Deus se propõe a agir. Ele conhece o seu Deus. Ele sabe que esse Deus que é soberano, que ele fala várias vezes, e aqui no capítulo 7 ele vai reforçar essa ideia da soberania de Deus, mas todo o livro dele sempre enfatiza a soberania de Deus, mas ele sabe que o Deus que é soberano também é um Deus que é misericordioso, é um Deus compassivo.
Ele sabe que esse Deus soberano, ele tem poder para frear essa situação. Ele pode criar, mas ele também pode não criar. Ele pode enviar esses gafanhotos, mas ele pode simplesmente deter ou simplesmente nem fazer a formação deles acontecerem. Então, o Deus que é soberano é um Deus também que é longânimo, que é tardio em se irar, que é misericordioso, que age em favor do seu povo, que mantém a lealdade e também a aliança que ele tem com o próprio povo. Então, da maneira como nós vemos, entendemos realmente que o coração do nosso profeta não vai se materializar em vingança. Ele sabe que o povo não presta, ele sabe que o povo se desviou, ele sabe que o povo é idólatra, ele sabe que o povo tem quebrado a lei de Deus, que vive em pecado, não se materializa em vingança e nem em legalismo devido ao povo viver realmente fora dos padrões de Deus. De certa maneira, podemos dizer que Amós segue alguns exemplos que nós temos na história bíblica, como de Abraão e de Moisés, pessoas que fizeram as suas intercessões. Mas podemos dizer que nesse paralelo, né, com Moisés e com Abraão, o nosso profeta se agiganta diante desses gigantes da fé. Abraão intercedeu, mas quando nós lemos bem a história de Abraão, embora ele olhou para Sodoma e foi falando de 50, de 40, de 30, de 10, mas no fundo podemos pensar que Abraão tinha mais ali concentração em Ló e na família de Ló lá em Sodoma. Era uma questão de mais proteção para com a família. Moisés intercede pelo povo. Chega até a dizer, risca o meu nome do livro da vida se o Senhor vier destruir. Mas vamos lembrar, era o povo de Moisés. Lá dentro desse povo existiam amigos, conhecidos, colegas, parentes, pessoas próximas, pessoas que ele gostava, com quem ele tomava um cafezinho, às vezes à tarde ou não. Amós é diferente. Ele está intercedendo por um povo que é seu inimigo, que pertence a outro reino, embora Israel e Judá sejam da mesma raça, da mesma tribo, da mesma língua, tenham costumes muito próximos, mas nessas alturas eles são separados, eles formam dois reinos diferentes e que eles vivem muitas vezes brigando um com o outro. Então aqui nós olhamos um judeu intercedendo por um israelita, que nesse caso aqui eram inimigos. E nesse sentido, então, podemos olhar a beleza na vida realmente de Amós. Assim, olhamos um pouco mais à frente naquilo que, por exemplo, o Senhor Jesus falou sobre a parábola do bom samaritano. Aí, pegando realmente talvez um trocadilho com a situação de ele estar pregando talvez em Betel ou em Samaria, e fala daquele homem que se compadece de um inimigo. O judeu que estava lá à beira da estrada. Vai e cuida. Mas também olhamos a palavra do Senhor Jesus de que devemos orar, que devemos interceder em favor daqueles que nos perseguem, daqueles que são os nossos inimigos. Então, o que nós olhamos, o que nós pensamos sobre isso, é realmente algo que pode trazer para nós um entendimento acerca de quem é esse homem. E podemos dizer que um homem que não figura entre os notáveis da religião judaica ou do povo judeu, né, como aconteceu com Abraão, com Moisés, ou tantos outros que tiveram grande influência e liderança, mas um servo de uma estatura espiritual que podemos chamar de digna de ser louvada. Um homem comum como a maioria de nós. E aí pensamos numa frase, eu posso pensar numa frase do Mortimer, que diz que a oração é o meio pelo qual Deus, o Senhor de tudo, realiza as suas determinações. E é isso que nós vemos. Vemos um homem comum intercedendo pelos seus inimigos, porque vê a aflição, vê a destruição, vê o caos que pode acontecer entre aquelas pessoas. E aí vemos então a resposta de Deus no versículo 3. E podemos entender realmente que não é arrependimento no sentido humano que Amós escreve aqui. Na tradução que eu li, a ideia de mudança de ideia. Algumas vão trazer a palavra arrependimento. Podemos dizer que
profecias que foram anunciadas e não concretizadas, seja pela intercessão de Amós ou de Moisés, ou pelo reconhecimento de pecados, pela confissão, em que se demonstra arrependimento de pecadores, como aconteceu com os ninivitas após a pregação de Jonas. Deus estende a sua soberania e soberanamente ele exerce misericórdia em resposta a uma intercessão, a uma conversão, para que então ele não traga a destruição anunciada. O arrependimento divino, diz aí Hubbard, é uma expressão de sua compaixão, de sua dedicação à aliança e de sua liberdade. Teologicamente é uma frase muito importante, muito bem definida e que esclarece bastante para nós esse arrependimento na pessoa de Deus, como expressão da compaixão, da dedicação de Deus à aliança que ele tem, ao pacto que ele tem. Isso valeu lá para Abraão, valeu para Moisés, valeu para Davi, vale para nós na igreja que estamos com a nova aliança. E da liberdade em Deus, que é um fator importante para nós. Deus é livre. Ele pode anunciar, como fez aqui, nos 3 primeiros versículos, ou no versículo 1, vai fazer no versículo 4 de novo, vai anunciar. Mas, nesse sentido, podemos entender que o uso dessa palavra arrepender-se, aqui não é como nós pecadores a usamos e como nós a praticamos. Usamos arrependimento e falamos de arrependimento quando nós entendemos que nós falhamos, que nós erramos, que nós tomamos uma decisão errada, que demos um passo errado. Mas Deus é imutável, Deus não muda, Deus não peca, Deus não erra. Como diz Tiago na sua carta, não há em Deus nenhuma sombra de variação ou de mudança. A palavra de Amós, na verdade, carrega aquela ideia de ceder. Por isso a ideia, na tradução aí da Nova Almeida, é de mudar de ideia. Eu ia fazer alguma coisa, mas agora estou desistindo da minha decisão. Claro que isso não resolve muito para nos fazer realmente entender essa ideia do arrependimento em Deus. Mas o que nós temos que saber é que Deus nunca muda. Nada e nenhum dos seus planos acertados na sua mente na eternidade passada sofrerá qualquer alteração. Então, uma boa maneira de entendermos essa questão que envolve aí o arrependimento do nosso Deus é que ele está realmente usando essa linguagem aqui escrita por Amós relacionada ao tempo e o espaço, tentando descrever um evento que aconteceu dentro do seu conselho eterno, ou seja, fora do tempo e do espaço. Aquilo que aconteceu quando Deus determinou todas as coisas. Embora a gente possa ver em alguns ciclos hoje em dia, teológicos e seminários, até mesmo em igrejas, a ideia de uma mudança no entendimento tradicional e bíblico, doutrinário da imutabilidade de Deus, para dizer que essencialmente essa é uma posição que Deus pode mudar, de certa maneira. E alguns proponentes dessa falsa doutrina usam o texto de Amós para defender sua posição. A declaração que nós vemos aqui mostra realmente que, tanto aqui no verso 3 quanto no verso 6, e até mesmo com Nínive, podemos dizer que é do ponto de vista que o Deus que é imutável é o Deus que é eterno. E esse Deus que é eterno é um Deus onisciente, e é o Deus que predestina todas as coisas, é o Deus que criou o plano de todas as coisas. Então a linguagem de Deus é uma linguagem para que o homem possa entender os seus decretos, entender a sua vontade. Então dentro daí da visão que nós temos de Amós, nós realmente vemos que Deus responde à intercessão de Amós, dizendo realmente que ele não faria, que aquilo não aconteceria. Mas entendemos isso do ponto de vista de que isso foi algo já planejado por Deus. Deus planejou mostrar a visão, Deus planejou a intercessão do profeta e Deus então planejou também ouvir o profeta. O que nós pensamos de tudo isso? Que isso nos serve em termos de reflexão.
podemos dizer aí nesse sentido que realmente é uma compaixão em vez de gafanhotos. E a reflexão nós podemos pensar no Israel, da época de Amós, naquilo que nós pensamos da pregação de Amós. Israel não mostrava nenhum sinal de arrependimento. Na verdade, eles estavam se recusando a ouvir a pregação de Amós, não estavam aceitando as advertências de Deus por meio do profeta. As calamidades que aconteceram, que Amós anunciou, que Amós disse que aconteceu, a nação nunca tomou isso como algo vindo da parte de Deus, como sinal para que eles se arrependessem, para que eles se voltassem, para que eles deixassem a situação que eles estavam vivendo de pecado, de idolatria. Não buscaram o perdão de Deus, e o que Deus fez foi realmente estender sobre uma parcela do seu povo a sua graça. E por que Deus fez isso? Porque um homem orou. Porque o profeta orou. Porque um homem comum ousou falar para Deus, argumentar com Deus com temor, com reverência, em nome de um povo. Ou pelo menos aqui, envolvendo uma parcela, a parcela mais frágil daquela população. E Amós pediu que Deus os perdoasse, que Deus derramasse a sua graça, que Deus se lembrasse da sua aliança. E Deus ouviu. E podemos realmente dizer que a soberania e a compaixão de Deus combinam-se num decreto de misericórdia. Não acontecerá. Essa é a resposta de Deus. Resposta de Deus ao profeta. Pergunto a você, como tenho perguntado muitas vezes a mim, e coloco isso também sobre os meus ombros, você tem orado em favor do nosso povo? Seja aqui de Macapá, seja do Amapá, seja do Norte, seja do nosso Brasil. Você intercede, mesmo sabendo que há pessoas corruptas, pessoas más, pessoas perversas, pessoas idólatras, pessoas imorais. Você intercede por essas pessoas. Você olha essas pessoas como necessitadas da graça de Deus. Você consegue ver que essas pessoas são nada diante do poder de Deus. Assim como Amós viu, Jacó é pequeno. Eles são nada. Eles pensam que são alguma coisa, mas eles são nada diante do teu poder. Você consegue entender que se não houver uma oração por pessoas, oração pelo povo, pela nação, não haverá perdão e nem haverá o desvio da fúria de Deus. Quando nós lemos a palavra, podemos entender que o mesmo Deus que tinha contendas com Judá e principalmente aqui em Amós com Israel, é um Deus que continua tendo contendas com o nosso povo, porque somos pecadores, porque somos idólatras, porque somos imorais, porque preferimos outros deuses ao Deus verdadeiro, porque praticamos a justiça, porque aceitamos a injustiça, porque há exploração daqueles que são oprimidos, daqueles que são fracos, que as restrições que Deus prevê na sua palavra, elas podem acontecer. Já que olhamos a desolação daqueles que são mais fracos, podemos olhar para a situação que vivemos da pandemia ainda nos dias de hoje, desse coronavírus, do apagão que se abateu aí sobre 3 semanas sobre nós, para termos uma pequena ideia do que os necessitados, os fracos, sofrerão com algo maior do que isso, com mais intensidade, com mais destruição. Podemos orar? Você está pronto a orar, disposto a orar? Amor realmente é um exemplo do que se pode ter de uma estatura espiritual digna de honra, mesmo não sendo aquela pessoa alçada aos patamares de honra que chamamos da evidência, daquelas pessoas que estão nas luzes dos holofotes, pessoas comuns, um homem comum. E a história nos mostra que avivamentos surgiram porque pessoas comuns ousaram confiar, ter uma vida temente, ousaram crer no Senhor, ousaram interceder pelo seu povo, esperar que Deus realmente fizesse algo entre o seu povo. Não esperemos que isso vai acontecer em resposta a orações de grandes homens.
Deus tem a sua vontade, Deus usa pessoas, Deus levanta homens com capacidade. E, graças a Deus temos no nosso cenário evangélico brasileiro homens de Deus comprometidos com a palavra, com o estudo da palavra, que Deus está colocando em evidência. Mas não esqueça que há milhares de pessoas simples. Não precisamos querer estar em evidência. Vamos olhar Amós, um homem simples que ousou crer no Senhor e confiar e interceder. Depois disso, nós vemos então a segunda visão que Amós tem. E essa é a segunda visão de destruição, e ela, podemos dizer assim, surge o fogo, nos versos 4 a 6. E eu creio que essa visão do fogo é uma imagem que nós, de certa maneira, estamos acostumados. Ouvimos de incêndio na nossa cidade, a televisão tem mostrado os incêndios na Amazônia, no Pantanal, mundo afora, vimos aí um tempo na Austrália, nos Estados Unidos. Então, essa imagem do fogo é realmente assustadora, ela é desoladora e realmente com um potencial de impor ao corpo de quem pensa em uma certa dor. Quando pensamos realmente nas pessoas que estavam naquela casa e que morreram, dos animais que foram acometidos por um grande incêndio e tiveram as suas vidas ceifadas, posso dizer, não sei se há algo mais doloroso do que ser queimado vivo. Mas essa é a visão. E uma visão de que algo realmente vai atingir os campos. E atingindo os campos, vão atingir as cidades. Atingindo as cidades, atingir as casas, atingir as pessoas. Amós diz que na visão ele vê o consumo do fogo sobre o grande abismo. Tem várias interpretações. Pode ser realmente o local onde os deuses moravam, ou pode ser uma referência à parte subterrânea daquele chão em que estão as reservas de água. Não sabemos exatamente o que é. Pode ser também a questão dos lagos e dos rios que tinham naquela região e que tudo seria afetado pelo fogo. Pode ser que ele tenha a ideia de tudo isso, desde lá do local onde estão os falsos deuses, os lagos, os rios, as reservas naturais da hidrografia lá de Israel. Então, nós não precisamos ser realmente geólogos para entendermos os efeitos que um incêndio faz numa cidade, a proporção, né, de destruição que o fogo traz para dentro de um local em que ele vai consumindo tudo. Então, essa é a destruição que Deus mostra ao profeta. Se coloque no lugar de Amós. Pense naquela situação, você vendo os campos queimando, vendo o fogo com todas as suas labaredas, consumindo tudo que vem pela frente, varrendo tudo. Creio que Amós está ali olhando, vendo o grito de pessoas, o mugido do gado, o estralar, né, dos galhos e dos troncos das árvores queimando, a intensidade talvez do calor, né, de um grande incêndio. E o que Amós faz? Sempre chora? Não. Ele intercede. Novamente ele vai e argumenta com Deus. Ele vai interceder em favor desse povo. E vamos lembrar, um povo que não era o seu. E atente que dessa vez não há um pedido de perdão. Porque eu creio que Amós aqui olha não só sabendo que uma população, uma parcela será atingida, mas ele vê que todo o reino poderá ser atingido. Cidades, casas, famílias, os palácios serão atingidos. Por isso ele não fala sobre perdão. Ele não aplica. Por quê? Porque ele sabe que Deus não aplicará perdão a um coração não arrependido. Mas vemos um homem no seu ofício de profeta. Ele está falando de julgamento, ele falou várias vezes para esse povo de julgamento, falou da destruição, falou do castigo que Deus ia trazer, e esses pronunciamentos são muito característicos de quem
é profeta. O trabalho de pregação de um profeta. Falar contra o pecado, anunciar que a santidade de Deus está sendo ofendida, que a sua justiça está sendo ofendida. Mas ser um profeta não é ser uma pessoa insensível. Não é ser desprovida de um senso de compaixão. E vemos aqui o nosso profeta Amós, um homem que diante dessas intenções dramáticas do nosso Deus, dando em visões de destruição, há um motivo para que haja uma comoção interna dele demonstrar piedade, compaixão, misericórdia por pessoas que ele sabia estavam no esgoto do pecado, se deliciando, se deleitando na prática de coisas imorais, com as mãos sujas de sangue, de corrupção. Ele poderia realmente concluir: essas pessoas não merecem misericórdia. Fogo neles, Deus. Eles merecem isso. O Senhor está sendo até bonzinho demais. Devia colocar mais combustível aí nessa situação. Não. A responsabilidade desse homem, temente a Deus, conhecedor da palavra de Deus, o leva a interceder pelas pessoas, a se colocar diante de Deus para aquelas pessoas e pedir realmente para que Deus pare, derrame da tua graça, tenha compaixão. As palavras realmente que nós olhamos e vemos para esse Israel, que para quem Amós prega, era um povo orgulhoso, de uma nação que não se achava pequena, se achava a principal entre várias nações. E talvez, creio, já falamos sobre isso, que eles realmente tinham ganhado uma boa projeção naquele tempo lá de Amós. Mas o que nós vemos isso? Essa comparação, na verdade, é com Deus e o poderoso julgamento de Deus. Diante de Deus, do poder de Deus, Jacó é nada, não pode nada, é pequeno. E por isso, então, Amós intercede. Amós implorou por misericórdia. Ele fala a Deus: para. Ele vê aquela imagem, quase como uma pintura de algo terrível que Deus poderia fazer, e clama a Deus para que haja misericórdia, para que Deus não destrua o povo. E assim então nós vemos realmente esse pedido, e Deus vai agir em resposta a Amós. Amós orou, pois sabia que o povo recusava a graça e a misericórdia de Deus. Então, o último recurso de Deus para chamar a atenção e para despertar do sono do pecado é a aflição. Amós lida com isso, mas mesmo assim ele intercede. E aí vemos então a resposta de Deus. Novamente vamos ver a compaixão de Deus, quando Deus vai dizer: não acontecerá. Soberania e compaixão, soberania e misericórdia, quando Deus diz: não acontecerá. Deus, na sua majestade, na sua glória, decide descer, condescender ao nível dessas pessoas, e também condescende conosco, porque desce ao nosso nível no sentido de revelar algo para nós. E usa uma linguagem que nós podemos entender quando diz: Amós, eu vou responder a tua intercessão, não acontecerá. Podemos dizer que a imutabilidade de Deus não sofre nenhum tipo de ataque, porque sempre foi o plano e o objetivo de Deus. Deus planejou não trazer fogo ou gafanhotos sobre Israel, porque planejou atender o pedido de oração de Amós. E Deus age nessa atividade, a fim de mostrar a Amós e mostrar a nós que a oração tem um significado e tem um valor. Se Amós não tivesse orado, certamente o juízo viria. Certamente gafanhotos e fogo viriam sobre a nação. Agora, Deus planejou que houvesse uma oração, que houvesse um homem. Isso realmente não diminui em nada o coração, a conduta, a atitude de Amós, de interceder, de ir diante de Deus e pedir pelo povo, de buscar em Deus a misericórdia, buscar em Deus
a graça e a compaixão para com aquele povo. Por quê? Porque Amós conhece o seu Deus. Ele sabe como Deus age, ele sabe das características de Deus, do Deus de perdão, do Deus de longanimidade. E por isso, então, ele intercede, mesmo não sendo o seu povo. O que nós aprendemos de tudo isso? Começamos aí, talvez, pelos 3 últimos versículos que falam aí sobre essa visão do fogo. Então, vemos realmente aí a compaixão, a misericórdia em vez de fogo. O Webes, ele diz assim: o povo que se esquece de Deus torna-se aos poucos sua própria divindade e começa a desobedecer a palavra de Deus. Nós vemos isso muito claramente em vários momentos da história da nação de Israel. Vemos isso na história da igreja também. Vemos isso na história de pessoas que acabam se esquecendo de Deus e vão se tornando o seu próprio Deus, adorando a si mesmo, idolatrando a si mesmo. E a desobediência à palavra vai cada vez mais profunda. Também entendemos que anos mais tarde, Jeremias vai falar a esse povo e vai acusar o povo de Judá, na verdade, do mesmo pecado. Em Jeremias 3:21. O Smith tem uma frase bastante interessante que ele diz: em meio à ira brilha um fio de pura misericórdia e absoluta beleza. Os caminhos de Deus são misteriosos e vão além da razão. São repletos de compaixão e abertos para responder àquele que ora. Também entendemos essa maneira de vermos isso. Que essa compaixão de Deus não deve ser entendida como algo que é realmente um contrapeso à sua justiça. Olhamos a ideia da compaixão, da misericórdia como um fator que condiciona o momento de julgamento nessa passagem. Vamos lembrar, na verdade, de Ezequiel capítulo 22, verso 30. O julgamento não vai ser cancelado, mas ele é adiado por causa da intercessão do profeta. Deus procura alguém que se coloque entre Deus e o povo, entre Deus e uma cidade, entre Deus e uma nação, entre Deus e uma família. Alguém que se coloque ali na brecha, como a visão lá de Ezequiel realmente é talvez uma brecha, um buraco quebrado no muro, e alguém que possa se colocar ali como para impedir acessos, impedir a ação. Assim, então, Deus quer realmente que se tenha pessoas que estejam realmente na brecha entre ele, a sua ira, a sua justiça e as aflições e a destruição e as calamidades a serem mandadas. Você e eu somos chamados para realmente estarmos sendo esse tipo de homem. Ezequiel diz que Deus não achou ninguém. Será que se ele olhar para a nossa igreja, se ele olhar para nós, membros da Igreja dos Irmãos aqui em Macapá, ele verá algum homem, alguma mulher que se coloca na brecha, que intercede, que se posiciona: Senhor, perdoa, somos pequenos, somos fracos, somos um dos últimos estados de poder dentro do nosso país. Temos uma população tão miserável. Senhor, derrama da tua graça, da tua misericórdia sobre o nosso povo. Olhamos o exemplo de John Knox, logo um dos chamados filhos, aí, ou herdeiros da reforma, ali ligado muito a Calvino. Ele orava, ele realmente era um escocês, ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele amava o seu povo, ele queria algo para o seu povo, ele queria realmente ver a sua nação conhecendo a Deus. E você e eu somos chamados a termos esse mesmo comportamento, a buscarmos realmente essa verdade de Deus para todos nós, de orarmos, porque a mão de Deus é uma mão também de justiça, santa,
correta, reta, mas não de ira, porque há pecados, e muitos pecados. Mas ele chama você e eu a sermos como Amós, a seguirmos o exemplo de John Knox ou de vários outros na história que dobraram seus joelhos e clamaram: Senhor, perdão, tenha misericórdia, olha a aflição, olha o nosso povo, traga a salvação, traga a conversão ao nosso povo. Desafio você a assumir essa posição, esse compromisso de estar na brecha entre Deus e o nosso povo. Oremos. Senhor Deus, eu te dou graças porque Tu és um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Reconheço que o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações por meio da palavra e o Senhor nos instrui por meio dessa palavra. Ó Deus, oro por mim, oro pela nossa igreja, oro pela igreja dos irmãos no Brasil, no mundo, e temos ainda nesse mês de novembro a nossa caminhada de oração, que realmente sejamos um povo que está na brecha da oração entre o Senhor e os povos em pecado, os povos na imoralidade, na idolatria, buscando realmente viver os seus prazeres e esquecendo do Senhor. Ó Deus, derrama da Tua graça, tenha misericórdia sobre o nosso povo, nós aqui em Macapá, nós aqui no Amapá, que temos sofrido bastante com a pandemia, com o apagão, mas também com a corrupção, com os maus governantes, com toda a situação de miséria que nós vemos em boa parte do nosso povo. Levanta, ó Deus, no nosso meio homens, mulheres, famílias que sejam tementes do Senhor, que ousem crer no Senhor e seguir firme a Tua palavra, não se desviar. Homens como Amós, homens como John Knox, que possam realmente clamar ao Senhor. Eu peço isso no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E que a graça do Senhor, nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor, a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós, hoje e todos os dias. Amém. Deus possa abençoar você nessa semana, que Deus guarde a todos nós e que realmente sigamos firmes nessa semana, servindo ao Senhor. Lembre daqueles que estão adoentados, ore, realmente interceda por aqueles que estão precisando das nossas orações. Uma boa semana a todos.